palestra de hoje é sobre a importância da floresta amazônica para o Brasil e o mundo. No dia 5 de setembro, comemora-se o dia da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Esse dia foi escolhido porque coincide com a data de criação da província do Amazonas, em 1850, por Dom Pedro II. A data foi instituída por meio da Lei nº 11.621, em 19 de dezembro de 2007, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da floresta amazônica. A Amazônia é importante por nos proporcionar água, ervas medicinais, alimentos e matérias-primas, além de ser extremamente relevante para a conservação do clima, por atuar como regulador térmico e pelas abundantes chuvas que leva para todo o Brasil e para os países vizinhos. Nessa linda floresta encontramos árvores com mais de 80 metros de altura, e muitas delas já estavam lá antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em nossas terras. A floresta amazônica é o abrigo da maior biodiversidade do mundo e por isso devemos assegurar a sua preservação. É também onde se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo. Inclusive é lá que se encontra o rio mais extenso e caudaloso do mundo, o Rio Amazonas. A maior parte da floresta está em nosso território, em torno de 60%. Além disso, é a moradia de mais de 1,5 milhão de indígenas. Por estar próximo à linha do Equador, ela possui um clima tão quente e úmido, pois lá chove muito. O índice pluviométrico anual pode chegar a ultrapassar os 2.300 milímetros de água. E é justamente pela sua extensão que encontramos tanta diversidade e tantos ecossistemas que se entrelaçam de forma tão equilibrada e harmônica, tornando esse lugar único em todo o planeta. É abaixo da floresta amazônica que está o maior aquífero do mundo, o aquífero Alter do Chão. Há praticamente um oceano embaixo de nossa floresta, o que daria para abastecer toda a população do mundo por pelo menos 250 anos. A Amazônia é muito importante para o Brasil, pois nela ocorre um fenômeno natural responsável por levar umidade para várias regiões, os chamados rios voadores. A metáfora do seu nome traduz a existência de rios de vapor de água invisíveis, que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Mas já falamos desse fenômeno. Acesse em nosso canal a palestra sobre rios voadores. O link está aqui embaixo. E como sabemos, a chuva é de suma importância para nossas vidas, nosso bem-estar e é o que sustenta a economia do país, pois 70% do PIB da América do Sul provém das hidrelétricas, indústrias, agricultura e grandes centros que dependem do equilíbrio climático e do abastecimento de água para existir. Ainda sobre os rios voadores, citados anteriormente, são eles que levam umidade para os países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Uruguai. E não podemos deixar de falar da captura de carbono que acontece nessas florestas, pois elas auxiliam no combate global às mudanças climáticas. E são as grandes florestas, como a da Amazônia, que são capazes de fazer isso. Falamos muito sobre a importância da Amazônia, e é justamente pela sua importância que faz dela nossa maior preocupação, pois apenas uma coisa é páreo contra a grandeza da floresta amazônica: o homem. Mais especificamente os grileiros, garimpeiros e madeireiros, que são aqueles que invadem e exploram de forma ilegal a Amazônia. O impacto humano e predatório sobre a floresta já tem mudado o ciclo das chuvas em todo o país, fato que prejudica o bom desempenho da economia brasileira e o clima global. E quando se fala em Amazônia, é impossível dissociar do desmatamento que ocorre lá, fazendo desse o maior prejuízo para esse bioma. Ao desmatar as árvores, é destruído o hábitat de várias espécies, pois põe em extinção muitos animais e altera o ciclo hidrológico. E bem sabemos que o desmatamento na Amazônia vem aumentando cada vez mais, e é uma grande preocupação por parte dos pesquisadores quanto às consequências dessa ação. Boa parte das áreas desmatadas ou queimadas é para a substituição de florestas por agricultura e pasto. E assim como as queimadas, a abertura de clareiras para a mineração provocam alterações drásticas ao clima da América do Sul. Ao avançar cada vez mais por dentro da floresta, o agronegócio tende a causar o empobrecimento e a poluição do solo.
e também a redução de chuvas. Então não podemos tirar mais nada da Amazônia? Não da forma que está ocorrendo. Não pode ser mais desse jeito. Precisamos e temos a capacidade de fazer isso por outros meios. Mas para isso, teríamos que ter apoio de políticas públicas sérias e apoio da população para fazer acontecer. Por fazer parte de uma área muito extensa, há muita dificuldade em fiscalizar. E se não houver o comprometimento dos governantes, fica quase impossível. Em uma reportagem publicada em 19 de julho de 2021 no site G1, e você pode acessar aqui por esse link, foi apontado que, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o desmatamento cresceu 51% no período de agosto de 2020 a junho de 2021. Foi o maior crescimento para o período em 10 anos. Ainda o desmatamento causa o aumento de gás carbônico, pois apesar de ser a floresta um dos maiores sumidouros de carbono, ela é uma das florestas que mais sofre com o desmatamento. O desmatamento e as queimadas, juntamente com a agropecuária, são os grandes responsáveis no Brasil pela emissão de carbono para a atmosfera. Além disso, 7 dos 10 municípios brasileiros que mais emitem CO2 estão na Amazônia, fazendo do Brasil o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Boa parte do desmatamento que ocorre nessas cidades é para a criação bovina. No entanto, essas mesmas cidades possuem unidades de conservação e terras indígenas e garantem um déficit menor, ocorrendo grandes remoções de gás carbônico das cidades. E se você lembra, o gás carbônico é extremamente prejudicial ao meio ambiente, pois está relacionado ao aquecimento global. E para saber mais sobre o ciclo do carbono, acesse uma de nossas palestras, onde explicamos como ocorre. Segue o link aqui embaixo. Outro fator prejudicial é o uso de agrotóxicos e a mineração, sendo eles os maiores poluidores de água doce dessa região. A vulnerabilidade dos rios às ações humanas é preocupante, pois muitos estão ficando poluídos por conta da extração de minério e do uso intensivo de agrotóxicos, destruindo hábitats de animais e colocando em risco todo o ecossistema aquático. Dessa forma, coloca em risco nossa fonte de água doce. Ainda entre outros grandes problemas, temos a grilagem e as mortes de indígenas. E esse é um dos grandes motivos pelos quais muitos países se preocupam e pressionam para uma mudança de rumo das políticas de preservação do meio ambiente em nosso país. Inclusive, em uma matéria da CNN, o embaixador alemão Heiko Thoms visitou a Amazônia e demonstrou preocupação. Vejamos trechos de sua fala. Eu disse aos meus pares brasileiros e ao governo que seria um bom sinal se víssemos um plano de ação com medidas concretas para diminuir os números de desmatamento. E mais, eu não vejo nenhuma ameaça externa à soberania brasileira. O que é uma ameaça são as muitas atividades ilegais que estão acontecendo. Então pensemos, mesmo após tanto tempo da morte de Chico Mendes em 1988, ainda não conseguimos fazer o que era a intenção dele naquela época, que seria de usar estratégias de luta pacífica em defesa do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. E seu único objetivo era um modelo de vida sustentável. A nossa floresta teria muito mais a ganhar se seguíssemos o conselho dele. Mas o seu legado permaneceu, quando em 2007 foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E essa autarquia cria ações de monitoramento, proteção e até mesmo a criação de unidades de conservação em nosso país. Atualmente, o Brasil conta com mais de 700 unidades de conservação. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Ah, e não deixe de celebrar o Dia da Amazônia.